Então, continuando, agora a gente vai falar sobre janelas deslizantes. É justamente o controle de fluxo mais complexo. Ele é utilizado já em redes duplex, então eu posso ter transmissões e recepções simultâneas. A ideia é que eu vou definir uma janela com tamanho de X mensagens e eu posso enviar todas essas mensagens sem precisar ter uma resposta. Então vamos lá olhar como é que vai funcionar nossas janelas deslizantes. Então existem duas formas principais básicas de fazer janelas deslizantes. A primeira delas que a gente vai ver chama-se volta N. Então, como é que ela vai funcionar? Vamos desenhar aqui a nossa linha do tempo de novo. Então, máquina A, máquina B. Então, eu vou dizer que a janela da máquina A é de 3 mensagens. Então, o A vai trabalhar com uma janela de 3 mensagens. Então, o que o A vai fazer quando ele quer mandar alguma coisa? Ele pode mandar todas essas 3 mensagens sem ter nenhuma resposta do B. Se ele mandar a janela inteira sem ter uma resposta, daí ele para e fica esperando uma resposta. Mas a ideia é que as respostas venham antes. Então, por exemplo, o B poderia ter respondido aqui, A aqui, do 0. Quando o A recebe o AQ do 0, o que significa? Significa que o 0 foi aceito corretamente. Então eu posso deslocar a minha janela e assim que eu recebo o AQ do 0, eu posso mandar, se eu tiver novas mensagens na janela, eu posso mandar, então aqui eu vou mandar o 3. Vejam que eu ainda não sei nada sobre as mensagens 1 e 2. Então eu vou mandar somente o 3 porque eu não sei nada das outras. Aqui, por exemplo, o B poderia ter mandado, vou escrever aqui fora só para ficar mais fácil da gente ver, um AQ do 2. Recebendo o AQ do 2, então o A aqui em cima já tinha recebido o 0, tiro o 0 da janela, recebi agora o AQ do 2. Janelas deslizantes têm um negócio que a gente chama de aceitação coletiva. Então, no momento que eu recebo uma resposta, qualquer que seja, aceitação ou rejeição sobre o 2, eu aceito a mensagem 1 e aceito a mensagem 2. Então, agora eu tenho 2 espaços livres na minha janela. Tenho 2 espaços livres na minha janela. Desloco a minha janela para cá. Tenho mensagens novas na janela para transmitir? Tenho. Então eu vou mandar agora o 4 e o 5. Então, agora posso chegar lá, por exemplo, aqui no embaixo, e mandar um AQ do 5. O que o AQ do 5 vai fazer para a gente? Ele vai aceitar todas as mensagens que estiverem na janela antes do 5. Então eu vou aceitar o 2, vou aceitar o 3, vou aceitar o 4 e vou aceitar o 5. Desloco a janela e agora a minha janela é 6, 7, 8. Então, vou prolongar aqui a nossa linha. Como é que funcionaria se a gente tivesse um problema na mensagem? Então eu vou transmitir agora as mensagens 6, 7 e 0. Não é 8, é 0. Então agora vamos dizer que a mensagem 7 deu erro. Então o que eu vou fazer? Assim que eu encontrar uma mensagem com erro, eu vou mandar um NAQ do 7. O NAQ do 7 vai fazer duas coisas para a gente. Primeira coisa, se eu falei qualquer coisa do 7, independente se é um AQ ou um NAQ, eu aceitei a mensagem 6. Então eu posso tirar ela daqui. Se eu tirei, eu liberei um espaço na minha janela e eu vou deslocar a minha janela para baixo. Se eu estou trabalhando, como eu escrevi lá em cima para vocês, em volta N, assim que eu receber um NAQ, eu vou reenviar a janela toda. Então eu vou reenviar o 7. Como eu vou enviar a janela toda? Eu vou enviar o 0. E agora, dentro da minha janela, eu também tenho 1, então eu vou mandar o 1 de novo. Como é que o destino vai saber quais mensagens são essas? Bom, justamente pelo número de sequência. Então eu sei que eu estou recebendo a mensagem 7 que eu pedi de volta. Eu sei que eu estou recebendo novamente a mensagem 0. Então eu jogo fora, se ela foi recebida corretamente antes. Se ela deu erro antes, eu já recebi o reenvio dela, então eu não preciso me preocupar com isso.
e eu estou recebendo uma mensagem 1 que é nova. Então, o ACK faz duas coisas para a gente. Aceita a mensagem anterior e pede o reenvio da janela toda a partir da mensagem que deu erro. Então vamos supor agora que eu aceite então a mensagem 1, eu vou mandar então aqui um ACK do 1. ACK do 1 aceita para a gente então o 7, o 0 e o 1. Desloco a janela para baixo e agora eu vou transmitir as mensagens 2, 3 e 4. Suponha agora que a gente perde uma dessas mensagens. Então vamos supor que a gente perdeu a mensagem 3. O que vai acontecer nesse caso? Vai dar timeout? Não, não vai dar timeout. Por que não? Porque eu sei que eu recebi a mensagem 2, está aqui ela, e eu sei que eu recebi a mensagem 4. Então, pelo número de sequência, eu sei que está faltando a mensagem 3. Ao invés de eu esperar dar timeout, eu simplesmente, no momento que eu recebo a mensagem 4 e faltou a 3, eu vou responder para o lado de cá, NACK do 3. O que o NACK do 3 vai fazer para a gente? Então ele vai aceitar a mensagem 2, deslocar a janela para a janela ficar sempre cheia, e como a gente está trabalhando com volta N, ele vai fazer com que a gente tenha a retransmissão do 3, a retransmissão do 4 e a transmissão, pela primeira vez agora, do 5. Então eu não preciso mais fazer timeout para esperar tudo isso. Ah, mas e se o meu erro fosse na última mensagem da janela, então fosse na mensagem 5? Bom, lembra, a gente está falando de redes duplex. Eu não espero chegar uma janela inteira para mandar uma resposta. Eu mando respostas de tempos em tempos. Então eu posso mandar respostas de mensagem em mensagem, eu posso mandar respostas de 2 em 2 mensagens, eu posso mandar respostas de X em X segundos. Então aqui, por exemplo, eu posso mandar uma resposta aqui dizendo ACK do 4. O que o ACK do 4 vai fazer para a gente aqui? Então ele vai aceitar a mensagem 3 que estava dentro da janela, vai aceitar a mensagem 4, vai deslocar a nossa janela para baixo, e agora eu tenho duas novas mensagens dentro da minha janela, o 6 e o 7. Então a máquina A vai transmitir para o outro lado o 6 e o 7. O que acontece no B quando ele recebe a mensagem 6? Assim que ele recebe o 6, ele sabe que faltou 5. Então, quando ele recebe o 6, eu sei que faltou 5, eu peço NACK do 5. NACK do 5, bom, agora é meio jogar banda fora, mas o que ele vai fazer é justamente retransmitir a janela inteira. Então, vou retransmitir o 5, vou retransmitir o 6 e vou retransmitir o 7. Então, o funcionamento do volta N, justamente eu tenho essas retransmissões. Mas eu nunca vou ter timeout. Vamos fazer um ACK do 7. Então, o ACK do 7 vai aceitar para a gente o 5, o 6 e o 7. Então, eu vou deslocar a janela aqui para baixo. Agora, eu vou retransmitir, ou transmitir, porque eu não transmiti ainda, as mensagens 0, 1 e 2. Mas suponha que a mensagem 2 seja a última que eu quero mandar. Não tem mais ninguém na minha fila. E, justamente, a minha última mensagem eu perdi. Então, sim, eu vou ter timeout neste caso. Depois de um tempo, eu vou receber uma resposta que vai dizer ACK do 1. Então, ACK do 1 para a gente vai aceitar as mensagens 0 e 1. E agora eu vou supor que isso aqui não existe. Não tenho mais mensagens para transmitir. Sobrou só o 2. Então a minha janela agora é simplesinha. Só tem a mensagem 2 aqui dentro. E eu não vou mandar ela de novo. Então é a última mensagem que a gente vai ter. E o ACK dela não chega. Então depois agora de um timeout, então ele existe, o que a máquina vai fazer? Ela vai reenviar a mensagem 2. Mas é só nesse caso que eu tenho timeout?
Não, não é só nesse caso que a gente vai ter timeout. Então vamos pensar quando a gente pode ter mais um timeout. Então, aqui do 2. Então vamos voltar aqui. Vou dizer que a gente quer transmitir também agora as mensagens 3, 4, 5, 6, 7, 0. Então, acabei com a minha janela, vou criar uma nova janela aqui com 3 mensagens. Então eu vou mandar a mensagem 3, 4 e 5. Aí a máquina B vai lá e manda para mim um aqui do 5. Mas eu perdi a resposta, lembram? Do mesmo jeito que eu podia perder a mensagem, eu posso perder uma resposta. O que acontece se eu perder uma resposta? Bom, aqui não tem como a gente fugir. Aqui não tem escapatória. Vai dar um timeout. Quem conta timeout é justamente a mensagem mais antiga que eu enviei, nesse caso a 3. Quando der o meu timeout, o que acontece? Eu reenvio a janela toda. Então eu vou reenviar as mensagens 3, 4 e 5. Se fosse um NAC, bom, no mesmo jeito. Se eu perder uma resposta que é um NAC, vai também estourar o meu timeout e eu vou simplesmente pedir a retransmissão da mensagem inteira. Não faz muita diferença aqui. Então, para o volta N era isso. Agora vamos dar uma olhada então no seu concorrente, justamente a repetição seletiva. Então vamos começar com a repetição seletiva. De novo a nossa linha do tempo. Máquina A, máquina B. Então está aqui a nossa linha. Então nossas mensagens estão aqui. A gente vai fazer uma janela de tamanho 3. Funciona exatamente da mesma forma. O A vai lá, manda a janela toda para o B. Se não tiver erro, é exatamente igual. Então, o B vai lá e devolve um A aqui do 0. Então, ele aceita o 0, desloca a janela, tem uma mensagem nova na janela, mando ela. Aqui em cima, podia ter mandado um A aqui do 2. A aqui do 2 faz o quê? Aceita o 1, aceita o 2, desloca a janela para a gente, e agora a gente vai mandar as mensagens 4 e 5. Vejam que o funcionamento, por enquanto, é exatamente igual. Aonde que muda o funcionamento dos dois? O funcionamento muda justamente nos NACs. Então aqui vou lá, faço de novo um ACK do 5. Então, mandei o ACK do 5. ACK do 5 aceita para a gente, então, 3, 4 e 5. Desloca a nossa janela para baixo. E vou enviar agora as mensagens 6, 7 e 0. Então, vamos fazer o mesmo erro. Eu encontro um erro na mensagem 7. Então, aqui eu vou mandar um NAC do 7. O que o NAC do 7 vai fazer? Então, mesma coisa que ele fazia antes, o NAC do 7 aceita a mensagem 6. Aceita a mensagem 6, ele vai deslocar toda a janela para baixo. E agora, quem ele vai retransmitir? Ele só retransmite a mensagem que tem erro. Então, eu vou retransmitir somente o 7. E o que eu faço com 1? Bom, 1 é uma mensagem nova que apareceu agora na janela. Então, eu vou lá e mando a mensagem 1. Vejo que agora os envios eles ficam todos numa ordem estranha. Então o destino precisa ordenar as mensagens quando ele recebe. Então agora se eu mandar aqui um ACK do 1, esse ACK do 1 então vai aceitar o 7, o 0 e o 1 que estavam dentro da janela. Mas e se eu tivesse mais de uma mensagem na janela que deu erro? Desloco a nossa janela para cá. E agora eu tenho 2, 3 e 4. E agora deu erro nas mensagens 3 e 4. Bom, o que vai acontecer? Assim que eu descubro o erro do 3, eu vou mandar um NAC do 3. E o que eu faço com o 4? Não faço nada. Por quê? Porque eu só posso falar do 4 quando eu receber todas as mensagens que vêm antes do 4 corretamente. Então, se eu falei NAC do 3, eu recebi a mensagem 2 corretamente.
Se eu falasse NAC do 4, significa para o transmissor que eu recebi o 3, mas não é o caso. Então, eu só posso falar do 3 por enquanto. Desloco a janela. E o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar as mensagens 3 e 5. Assim que a mensagem 3 passar sem erro, eu vou mandar então um NAC do 4. Se desse erro na 3 de novo, eu mandava NAC do 3 de novo. Tá? Eu não vou fazer mais nada além de mandar NAC do 3. NAC do 4, aceita então o 3, desloca a janela de novo. E agora eu vou mandar então o 4 e vou mandar o 6. Então, se agora passar tudo corretamente, eu vou mandar então depois um ACK da 6. ACK da 6, então vai aceitar para a gente as mensagens 4, 5 e 6. Desloca a janela de novo para baixo e agora a nossa janela é 7, 0 e 1. Pode dar timeout? Bom, timeout é exatamente do mesmo jeito. Só vai dar timeout quando você perder, do mesmo jeito que a gente tinha aqui no volta N. Só vai dar timeout quando a gente perder a última mensagem da sequência inteira. Ou quando a gente perder uma resposta. Seja ela uma resposta afirmativa ou uma resposta negativa. Quando a gente perder uma resposta, dá timeout. Então, vamos pensar num timeout aqui. Então, nossa janela agora é 7, 0 e 1. Então, vou mandar as mensagens 7, 0 e 1. Então, pode ser uma resposta afirmativa ou negativa. Vou mandar aqui um ACK do 1. E eu vou perder esse ACK do 1. O que vai acontecer? Vamos espichar nossa linha do tempo. Vai dar um timeout. De novo, quem é que vai estourar o timeout primeiro? A mensagem mais velha que não tem resposta. Então vai dar timeout do 7. Timeout funciona exatamente da mesma forma, tanto no volta N quanto no para espera. Ele vai retransmitir a janela inteira. Então, 7, 0 e 1. Se o B já tiver recebido e processado o 7, o 0 e 1, ele descarta essas mensagens e simplesmente manda um ACK. Por outro lado, se a resposta dele era um NAC para qualquer uma delas, então ele vai descartar as que ele já recebeu e vai processar as que ele quer e vai mandar depois um ACK do 1. ACK do 1, então, aceita para a gente as mensagens 7, 0 e 1 e desloca a janela para baixo. Então agora a gente vai mandar as mensagens 2, 3 e 4. Então, o funcionamento básico é esse. Mas tem um ponto que funciona nos dois que eu deixei para a gente discutir agora no final. As janelas podem ter tamanho variável. Lembra que eu falei para vocês? Quem é que define o tamanho da janela? Quem é que define o controle de fluxo? É quem recebe. Então a gente mandou as mensagens 2, 3 e 4. E aí, se o receptor puder receber mais do que 3 mensagens, quando ele mandar aqui para a gente um ACK do 4, ele pode dizer, ó, agora eu quero uma janela de tamanho 5. O que significa isso? Significa que ele aceitou as mensagens, então, 2, 3 e 4, e agora ele quer que a gente trabalhe com uma janela de tamanho 5. Então agora a gente pode mandar as mensagens 5, 6, 7, 0 e 1. Agora ele pode ir lá e mandar para a gente um ACK do 1 e dizer, ó, meu novo tamanho da janela agora é 8. Continuo podendo receber mais mensagens. Pode fazer isso? Vamos ver o que acontece? ACK do 1, você aceita então as mensagens 5, 6, 7, 0 e 1. Então agora a minha janela vai ter isso aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
Vamos piorar o caso. Vamos dizer que a gente vai ter 9. Então, ao invés de 8 aqui, vamos fazer um 9, só para a gente piorar o nosso caso. Então, a nossa janela começa no 2. Então, a gente vai fazer lá. A gente vai mandar, então, as mensagens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1 e 2. Funciona? Não. Dá um erro, e dá um erro bem sério. O que acontece se eu receber aqui aqui 2? Esse meu aqui 2 é referente a este 2 aqui ou a este 2 aqui? Não sei, não tem como saber qual dos dois ele está se referindo. Então, se o destino estiver se referindo a este, eu quero que a janela seja deslocada e eu receba só uma mensagem. Se ele estivesse se referindo ao último, eu quero aceitar todas as 9 mensagens e que ele me mande mais 9 mensagens. Mas a origem não sabe. E não tem como deixar assim. Pior seria se ao invés de um AQ do 2, eu recebesse um NAQ do 2. Qual mensagem deu erro agora? A primeira ou a última? Bom, de novo, não sei. Então, eu não posso ter dentro de uma janela 2 mensagens com o mesmo número de sequência. Senão não dá para resolver. Então, o número de sequência vai limitar para a gente o tamanho da nossa janela que a gente vai poder transmitir. Então não pode ser 9 isso daqui, de maneira alguma. Tá. Pode ser 8? Então, se ele for 8, eu vou mandar estas mensagens aqui. Então a minha janela agora é esta. E agora? Vai funcionar? Então eu não tenho mais número de sequência repetido aqui dentro da minha janela. Mas o que acontece se eu mandar um aqui do 1, só que no meio do caminho eu vou perder esse aqui do 1. Então, neste caso, a origem, o A, vai retransmitir a janela toda. Então ele vai mandar esta mensagem 2 aqui. O B, ele está esperando receber esta mensagem 2 aqui. Ele consegue distinguir uma mensagem da outra? Não, ele não consegue distinguir. Então, enquanto ele vai receber uma retransmissão, ele vai achar que aquela é uma mensagem nova e ele vai reprocessar essa mensagem. Então, o tamanho da janela também não pode ser igual ao número de sequência. Então, se a gente tem 8 números de sequência, o tamanho da janela também não pode ser igual a 8. Mas pode ser 7? Então, 7 a gente transmitiria isto aqui. E agora? Vai funcionar? Então, a nossa janela agora é esta. Bom, não sei se vai funcionar. Agora, essa é uma tarefa de vocês. Vai fazer parte da pergunta no próximo trabalhinho para vocês. A gente já sabe que o tamanho da janela precisa ser menor do que o número de sequência. Então não pode ser maior porque eu vou ter 2 mensagens com o mesmo número de sequência sendo transmitidas, eu não sei sobre qual que eu estou falando. Não pode ser igual ao número de sequência porque pode dar aquele problema se eu perco a resposta. Então eu sei que o tamanho da janela tem que ser menor que o meu número de sequência. Agora, quão menor ele tem que ser? Então essa é a pergunta que vocês vão ter justamente no trabalhinho de hoje. Uma delas é vocês descobrirem para a gente qual é a relação entre o tamanho da janela e o número de sequência. Então, janelas deslizantes é um dos conteúdos mais delicados que a gente tem em rede Zoom.
Então, espero que tenha ficado claro para vocês as duas formas. Então, volta N repetição seletiva. A diferença é somente quando a gente recebe um NAC. Recebi um NAC no volta N, eu retransmito a janela inteira. Recebi um NAC na repetição seletiva, eu envio só a mensagem que deu erro. Quando tem aceitação, elas são exatamente iguais. Quando acontece um timeout, elas funcionam exatamente iguais. Mudança de tamanho da janela. Funciona nos dois. Funciona tanto no volta N quanto na repetição seletiva. Eu só deixei para a gente fazer ali no finalzinho, porque fica mais fácil a gente juntar tudo no mesmo lado. E quando a gente usa? Bom, volta N. A ideia dele é ser usado em redes onde você tem muito erro. Porque basta uma mensagem, um NAC, para você reenviar a janela inteira. Então pensa numa janela grande, com 5, 10, 15 mensagens, e dá erro numa sequência delas. Então dar erro numa sequência de mensagens é algo comum. Então pensa que você deu erro numa sequência de mensagens, 2, 3, 4, você manda um NAC e você já pega a janela inteira de volta. Por outro lado, repetição seletiva foi pensado para redes onde você não tem muito erro. Então eu vou ter um erro esporádico de vez em quando. Quando eu tiver erro, eu faço a retransmissão só da mensagem com erro. Eu não preciso gastar banda, não preciso gastar tempo da minha rede retransmitindo mensagens que não tiveram erro, mensagens que passaram tudo certo. Então volta N eu vou ter em redes com muitos erros. Repetição seletiva eu vou usar em redes com poucos erros, poucas retransmissões. Hoje em dia as redes são praticamente boas. Então, geralmente o que o pessoal está usando hoje justamente é repetição seletiva, porque as nossas redes atuais são redes com poucos erros. Por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima.